Século XIX. Estado de Sergipe. O cultivo da cana-de-açúcar estava a todo vapor, no município de Laranjeiras. Os engenhos da família Olegário produziam esse produto tão precioso nacional e internacionalmente. E o uso da mão de obra escrava era abundante naquela imensidão de terras voltada para a monocultura açucareira. O pai, o senhor Antônio Olegário, era, além de fazendeiro, chefe político local e irmanado com os ideais monárquicos. A mãe, Dona Morgana, pertencia a uma família poderosa economicamente do município de Maruim. O casamento entre os dois foi acertado entre as famílias desde a infância, fato que se consumou ao atingirem a maioridade, recebendo como presente as terras que agora comandavam. O primeiro filho nasceu. Puseram-lhe o nome de João. O segundo nascimento, uma menina, chamada Angelina. E, finalmente, nasce Pedro Olegário. A diferença de idade entre eles não era tão grande, visto que o espaço temporal de cada nascimento não ultrapassou os 3 anos. Dentro deste contexto rural, as crianças cresciam brincando e, dentro do possível para a época vigente, possuíam seus bens materiais, que proporcionavam certo grau de conforto, alheios ao sistema escravocrata que lhes cercavam. Viviam naquele casarão com seus pais e alguns criados que cuidavam deles dia após dia. Enquanto os dois irmãos encaravam com naturalidade aquela situação diária na fazenda, Pedro, também já no início, né, já no início da adolescência, assim como os irmãos estavam já na adolescência, embora um pouco mais velho, ele mantinha um posicionamento diferente, né, naquela, naquela vivência. Não podia, mas ele não podia manifestar-se, né, porque o sistema ali não dava essa oportunidade. E com a chegada de um novo feitor, houve uma mudança no trabalho e no trato para com os escravizados. Isto porque o anterior fora demitido, porque, segundo o relato do patriarca, não aplicava a disciplina exigida para tal cargo. Com isso, o jovem acirrou ainda mais os ânimos, principalmente quando presenciou o açoite de um dos trabalhadores da lavoura. Por acreditar, né, segundo o feitor, ele estava trabalhando mal intencionado. Daí o novo feitor era um homem forte, usava chapéu com abas largas, rosto sisudo. Observou a atitude do rapaz e foi logo informar ao pai, o qual, ao ouvir o que fora dito, pensou: tenho ouvido por estas bandas algumas ideias sobre o fim da escravidão, bem como a monarquia. Preciso tomar uma atitude logo, porque brevemente irei receber das mãos do imperador o título de barão, e não posso deixá-lo saber que tenho um filho participante dessas ideias subversivas. No ano seguinte, o senhor Antônio enviaria o seu filho para bem longe, estudar na França. Acreditava ele que a distância e a falta de informações sobre o que ocorria nas terras paternas, assim como as atividades estudantis, tomariam todo o seu tempo, né? Fazendo esquecer desse movimento, né? Que não soava bem para os monarquistas de todo o Brasil, do qual o pai dele também fazia parte. Pensava ainda que, tão logo terminasse os estudos, voltaria ao Brasil para casar-se com a filha de um amigo também fazendeiro, perpetuando assim a dinastia ruralista. Os negócios iam cada vez melhores. Os lucros obtidos com a produção e a exportação do açúcar para a Europa
aumentavam a cada semestre. O império também lucrava com os impostos obtidos. A alta sociedade da região vivia um padrão de vida comparado ao europeu. Organizavam festas como vaquejadas, cavalgadas, noites de bailes, né? Regadas ao mais precioso vinho francês. O glamour, a abastança, era assim a vida dos detentores do poder local. A massa, né, escravizada, trabalhadora, né, no entanto, sem direito algum e sem um futuro promissor, sofria nas mãos daqueles que os tiravam da sua terra natal para jogá-los naquela triste realidade que estavam agora. Certa tarde, o coronel Gouveia, amigo do agora barão de Laranjeiras, foi promovido, o senhor Antônio passou a ser barão, né? Então o coronel Gouveia, que era um amigo dele, compareceu à fazenda para conversar sobre negócios, bem como sobre, né, o enlace matrimonial de seu filho, do filho do barão com a filha dele, chamada Lolita. O que também quer dizer que naquele tempo existia essa situação dos casamentos arranjados. Então era como se fosse uma negociação para uma somação de forças, principalmente, né, atingir o poder político, né, avançar no poder político em detrimento de outros grupos de fazendeiros rivais. Então, o senhor Gouveia sabia da estima do amigo, né, pelo imperador e vice-versa, e visava, quem sabe, conquistar um título monárquico, conforme o amigo também tinha conquistado. Então ele falou: temos que somar as nossas forças, compadre. Não vamos ficar para trás. Essa tal de república é um sonho desses jovens que logo vai passar. Concordo plenamente, compadre, né, afirmou o coronel Antônio, o agora barão Antônio. Nós e nossos descendentes somos herdeiros perpétuos dessas grandezas. A monarquia é um porto seguro para nós. A vida estudantil do filho mais novo do barão de Laranjeiras prosseguia. Na academia francesa, o jovem estudava medicina e se preparava para exercer a profissão escolhida para ele por seu pai, mas que também o agradava muito. Cadáveres abertos, órgãos humanos expostos nas atividades práticas, não o incomodava, visto que também era seu desejo ser um médico renomado quando retornasse à sua terra natal. No entanto, algo mais o impulsionaria naquele estabelecimento. Lá havia outros rapazes que também compartilhavam de suas ideias libertárias, como o fim da escravidão, bem como a mudança do sistema político brasileiro, com a proclamação da República, né? Os pensamentos libertários originários da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, eclodiam nas mentes dos filhos dos fazendeiros que foram enviados para estudar lá. Situação que os pais não desejavam. Esse engajamento de seus pupilos nessa empreitada. Pedro conheceu uma jovem francesa de nome Dominique, a qual era amiga de um colega brasileiro que morava em Minas Gerais e também estava lá estudando. Nesse clima de amizade inicial, os dois sentiram que algo mais estava a surgir. Era já o terceiro ano estudando e o namoro entre os dois se concretizava. Fato eis que seu pai não o perdoaria, porque seu casamento já estava acertado com a filha do coronel Gouveia. A moça era professora de uma escola parisiense e pretendia vir morar com Pedro, no Brasil, casar-se com ele. Que ela
tinha nascido em território francês, mas no Brasil residia um parente, um tio dela, o senhor Gerard, o qual era um médio comerciante no município de Barbacena, no estado brasileiro, no estado mineiro. A fazenda Bom Retiro, de propriedade do Barão de Laranjeiras, tinha recebido muitos escravos, os quais foram adquiridos no ano anterior. Cumprindo rigorosamente as ordens do patrão, o feitor de nome Alcebiades, juntamente com seus capatazes, tinha exigido, né, ou exigido mais ainda, explorando com todo o rigor a mão de obra daqueles que labutavam com sangue, suor e lágrimas. O resultado desse mecanismo opressor foi exuberante. A safra anterior, tinha sido de 5 toneladas de cana-de-açúcar, ultrapassada agora com o dobro da produção. O patrão, do alto da sacada de seu palacete, contemplava juntamente com a esposa e dizia: Morgana, olhe para toda essa produção. Veja que os nossos esforços foram compensadores. Ela, que também era originária de família nobre e escravocrata, afirmava: verdade, batemos o resultado produtivo do ano passado. Mas ela também disse: algo me preocupa. O que? Perguntou o marido. Nosso filho tem um pensamento divergente do que herdamos. Não se preocupe, afirmou o pai. Já já ele estará de volta, doutor formado, casar-se-á com a nossa escolhida e o nosso legado permanecerá. Espero, retrucou a mulher. As ideias republicanas avançavam em todo o Brasil. Alguns jornais já começavam a apoiar aqueles jovens chamados de sonhadores ou então de subversivos. A questão do fim da escravidão também era ressaltada, fato que levou o imperador a tentar acalmar os ânimos, decretando algumas leis que amenizavam esse evento injusto, mas não dava sinais de extingui-lo. A monarquia, embora estivesse ainda sólida, havia muitos descontentes, entre eles alguns fazendeiros e também militares, o que levou o império a concentrar suas forças para reprimir quem se posicionasse contra o sistema político-administrativo vigente. Isso ocorreu quando alguns poetas e escritores produziram um manifesto escrito e posteriormente em voz alta nas praças públicas das cidades de Laranjeiras e Maruim, sendo os seus líderes presos por determinação imperial. A intervenção das famílias com as autoridades foi rápida, visto que muitos jovens envolvidos faziam parte de famílias de proprietários de terras e comerciantes. Mesmo eles ainda, alguns desses comerciantes, tentaram, através da sua influência, conseguir o apoio, né, de alguns influentes da corte. Né? E mesmo assim, eles os jovens ainda ficaram alguns dias presos, sendo liberados após a determinação do representante judicial no município, sendo advertidos que pagariam muito caro caso voltasse a realizar tais ações. Com o resultado do levante dos jovens filhos de proprietários e comerciantes, algo inesperado aconteceu. Uma fazenda do município de Maruim foi o palco do evento. Havia 2 escravos naquele espaço que planejavam uma fuga em massa, com destino a um quilombo muito distante. Fulgêncio e Justino eram os seus nomes. Além de excelentes trabalhadores, possuíam espírito de liderança, bem como dominavam excelentemente a arte da capoeira.
A notícia, né, do levante dos poetas e escritores no município de Laranjeiras chegou aos ouvidos deles, né, os quais arquitetaram um plano para a madrugada do próximo domingo, né, para fugir. Neste dia, as famílias, eles sabiam que as famílias dos proprietários de terra iriam à missa, né, logo pela manhã. Os capatazes, embora fizessem guarda, estavam com o espírito, digamos assim, mais relaxado. Próximo à senzala estavam apenas dois deles, os quais se espreguiçavam com o frescor da madrugada. Com a destreza de sempre, Justino e Fulgêncio conseguiram romper um buraco no teto da senzala. Andaram sorrateiramente até que conseguiram abater os guardas com os golpes de capoeira. Tomaram-lhes a chave do grande portão, abriram o recinto, chamou alguns companheiros e se dirigiu com eles até onde estavam os cavalos. Trouxe-os e foram montando. A fazenda era enorme e isso foi um fator preponderante para efetivar a fuga. Todos foram cavalgando até uma parte muito distante da casa grande. Justino pegou uma ferramenta que achou na estrebaria, a qual servia para cortar arame farpado. Abriu uma saída improvisada e foram galopando madrugada fora com destino à liberdade. Por volta das 7 da manhã, o capataz, chamado Coriolano, junto com outros dois empregados, foram realizar a rendição da guarnição anterior. Mas quando lá chegaram, tiveram um susto tremendo. Os guardas não estavam no posto, embora a senzala estivesse fechada. Abriram-na e contemplaram os cadáveres dos colegas de serviço. O feitor correu até a igreja e pediu para falar com o coronel Benário, que era o proprietário da fazenda. Este ouviu os relatos, chamou o chefe de polícia local com seus comandados, juntou alguns dos seus homens, também homens da fazenda, capatazes do coronel, e empreenderam uma perseguição implacável, mas não conseguiram êxito, uma vez que várias horas de vantagem tinham os fugitivos. Retornando à fazenda, o patriarca convocou os escravos que lá trabalhavam no serviço da casa, os quais não haviam fugido. Infelizmente, eles pagaram um preço alto, porque o coronel acreditava que eles sabiam de tudo. Castigos físicos e psicológicos foram aplicados. Estas ações tiveram um trágico resultado, onde um dos trabalhadores escravizados da casa faleceu por não resistir à tortura. As notícias da fuga animaram os abolicionistas, mas também causaram tristeza por causa das represálias. As notícias da repressão do poder constituído laranjeirense chegaram até Pedro Olegário no território francês. Ele leu a carta com muita preocupação, visto que alguns dos jovens presos eram seus amigos de infância. O curso estava quase terminando. Ele preparando-se para voltar à sua terra natal. Sua amada, que era de origem francesa, tinha o desejo de também visitar o Brasil, notadamente para Minas Gerais. E pretendia até se estabelecer lá, porque contava com a ajuda de seu tio, que já vivia no território brasileiro há muito tempo. Ela seria professora aqui também. Lecionaria a língua francesa. Fato muito importante porque a França exercia grande influência na cultura brasileira. E esse idioma era bastante procurado por muitos, principalmente por aqueles que desejavam visitar, trabalhar ou morar definitivamente naquela nação estrangeira. Finalmente o dia chegou. Os dois vieram no mesmo navio. Chegando ao Brasil, ela foi ao encontro do parente e ele dirigiu-se a Sergipe para os seus familiares, que o aguardavam com bastante ansiedade. A carruagem, chegando, aproximou-se da grande casa. O barão, o amigo paterno, o coronel Gouveia, a mãe, a irmã e o irmão estavam em frente da residência.
Uma surpresa também o esperava. A filha do coronel Gouveia estava também ao lado do pai. Após os cumprimentos, os abraços apertados, todos entraram, conversaram e foram para o almoço. No meio deste, o barão fez um anúncio que muito agradou o futuro sogro do filho dele. Gouveia, tenho uma ótima notícia para você. Tu tens estado ao meu lado, nessa peleja política, bem como nos negócios. Sem muitas palavras, quero te dizer que falei com um amigo meu da corte e ele intercedeu junto ao imperador. A partir da próxima semana, tu terás o título de conde. Muito grato eu sou, afirmou o coronel, já sentindo-se conde. Agora vamos à principal e a melhor notícia de hoje. Meu filho Pedro, apresento-te nesse momento de reunião familiar a bela jovem Lolita, filha do meu amigo Conde Gouveia, sua futura esposa. Nesse momento, tanto a jovem quanto Pedro olharam-se fixamente, perplexos. Lolita não pretendia casar-se com Pedro, porque na verdade gostava de um jovem advogado que lutava pela causa abolicionista e republicana. Pedro Olegário também compartilhava com ela a mesma situação, já que tinha uma pretendente a qual era francesa e que a conhecera quando estudante no território francês. E agora os dois estavam no Brasil, porém em diferentes localidades. Passado aquela fase de festa receptiva, certa ocasião o pai aproximou-se e falou: Pedro, meu filho, chegou o momento que preciso falar-lhe sobre algo muito importante para o futuro da nossa família. Como você sabe, Gouveia foi promovido pelo imperador e agora tem o título de conde, por meu intermédio. E as nossas famílias têm muito em comum por estas bandas, razão pela qual chegamos à conclusão que você e a filha dele devem contrair matrimônio. É uma bela moça, bem estudada e será muito bom para você. Pedro, um tanto quanto confuso, exclamou: Pai, infelizmente não poderei atender ao seu pedido, porque conheci alguém na França e já estou comprometido. O pai disse-lhe: Filho, a nossa posição exige, e eu também exijo, que você faça conforme mencionei. Pedro era um rapaz seguro de si e, embora gostasse do pai, não pretendia atender suas exigências. O genitor, porém, exclamou em alta voz: No próximo mês, meu amigo Gouveia virá à nossa casa juntamente com a filha Lolita. Vocês serão apresentados. E conversa terminada. O filho mais novo do senhor Antônio Olegário prestava seus serviços nas redondezas, trabalhando com prazer na profissão que muito estimava. Atendia nas residências da área urbana, assim como também nas fazendas da região. Pacientes que não podiam pagar os serviços, ele também ajudava, o que o tornou uma figura popular na cidade e no meio rural. Nessa jornada, viajou à Bahia para tomar ciência de uns estudos sobre um surto de uma doença que acometia pessoas por lá e que podia ameaçar também o estado de Sergipe. Reuniu-se com outros colegas de profissão, ouviu pacientes, apropriou-se dos recursos medicamentosos disponíveis e labutou bastante na busca de soluções. Grandes passos foram dados. O povo baiano ouviu falar do jovem compromissado com a saúde pública e a sua estima aumentava em outras fronteiras. Na cidade laranjeirense havia um grande mercado onde de tudo se vendia em se tratando de gêneros alimentícios, ervas medicinais, brinquedos fabricados artesanalmente, um vasto sortimento de outros utensílios artesanais feitos com madeira ou barro. Além de comprar, seus moradores utilizavam aquele espaço
como uma forma de lazer, encontrar os amigos, saborear um bom vinho, um bate-papo legal, assim como também experimentar outros aperitivos. Era sábado. Logo cedo, Pedro dirigiu-se àquele estabelecimento para rever os amigos que não os via há muito tempo, porque estivera na França estudando por 6 anos. Alegrias, algazarras, mas também foi a partir daquele dia que ele soube algo importante. Muitos colegas, né, estavam realmente engajados nas causas. Não foi só aquele levante repentino. Muitos colegas estavam realmente engajados, tanto na causa abolicionista como a causa republicana. Enio era um deles. Então, ele perguntou para Enio: soube da prisão de alguns de vocês, por causa das ideias que vocês estão aí defendendo. E preocupei-me e fiquei bastante preocupado, né? O Enio respondeu: o imperador não gosta muito do nosso movimento. Alencar, Justiniano e Gregório, também conhecidos de Pedro, entretanto, ele não sabia, né, do envolvimento deles contra o sistema vigente, porque eles não tinham participado diretamente do levante, mas também eram simpatizantes. E isso Pedro ficou muito alegre de ver que o número de pessoas que estavam lutando pela causa aumentava. Então estavam todos bebendo, conversando, quando Borges, outro integrante, chegou com um jornal estampado na primeira página a seguinte notícia: governo inglês estaria tomando diversas ações para acabar com a escravidão no Brasil. O governo imperial brasileiro já havia tomado iniciativas por causa das pressões externas e internas para amenizar o quadro escravocrata. E agora parecia que finalmente o fim estava chegando. É como ele dissesse: façamos a abolição antes que os outros a façam. Dominique, a garota francesa, agora estava se relacionando com Pedro Olegário. Seu tio veio morar no Brasil e aqui se estabeleceu como um comerciante de especiarias e também de lembranças francesas. Ele aprendeu a língua portuguesa e comunica-se muito bem com os brasileiros. A sobrinha, orientada por ele, também tornou-se uma pessoa bilíngue e, devido a essas questões, sempre desejou visitar o nosso país. Agora havia algo mais, digamos, superior. Isto porque eu estava prestes a contrair matrimônio com um brasileiro, né? E morar definitivamente no Brasil era o seu objetivo. Conforme tinha determinado, o barão, pai de Pedro Olegário, programou um baile para a semana seguinte, aquele dia em que Pedro reviu os amigos no mercado. O objetivo era marcar um novo encontro, uma vez que eles já tinham se visto quando Pedro tinha retornado da França. Mas o pai queria marcar um encontro para finalmente tomar a decisão, né? Para que seu filho e a filha do Conde Gouveia fossem unidos, né? Programar o matrimônio. Às 20 horas de uma sexta-feira, estava a elite local ouvindo e também valsando, quando o barão chamou o filho e foi em direção ao Conde Gouveia, que estava com a filha no local. Os dois foram apresentados, né, dessa feita com mais intensidade. O pai tinha aquela determinação. Então eles foram convidados para dançar. Então o filho do barão de Laranjeiras com a filha do conde foram dançar. Pedro, sempre conciso no que desejava, falou para a moça: meu pai sempre almejando o poder, deseja nos unir para o bem dele. A filha do conde falou baixinho: também estou nesse drama.
porque quero que saiba que pretendo casar-me com Enio, seu amigo. Discordo muito da escravização do ser humano, assim como penso que a República é um novo caminho a implantar aqui no nosso Brasil. A monarquia já está um tanto quanto afastada das reais necessidades da nação. Vim a esse baile por exigência paterna, mas foi bom porque pude confessar aquilo que desejo. Pedro ficou maravilhado com essa resposta e confessou à jovem sua pretendente que conhecera na França. Os dois ficaram tranquilos e grandes amigos a partir dali, principalmente por partilharem das mesmas ideias políticas. Terminado o baile, no caminho de casa, ambas as famílias se perguntavam sobre o encontro. E os filhos, a filha do conde e o filho do barão, deram praticamente a mesma resposta, ou seja, contrariaram seus familiares nas suas pretensões. Ao chegarem em casa, antes de dormir, a conversa foi ainda mais dura, onde até a ameaça de deserdar não foi descartada. Porém, eles permaneceram, com suas posições. A pressão da Inglaterra sobre o governo imperial brasileiro crescia cada vez mais. Jornais brasileiros clandestinos e outros já oficializados já vinham batendo na tecla contra esse problema. Contudo, outros ainda apoiavam o governo já desgastado e publicaram manifestos em apoio ao sistema vigente. As medidas tomadas eram insuficientes para os ânimos se acalmarem e principalmente colocar o Brasil no novo rumo mundial, comandado pela Inglaterra no seu desenvolvimento industrial. Não tendo outra saída, o decreto extinguindo esse drama vivido por muitos tinha chegado ao fim. Os oficiais governamentais foram até os confins do Brasil, transmitindo o decreto. Os jornais também realizaram publicações extras. Os abolicionistas foram às praças comemorar. Pedro e seus companheiros lá estavam, eufóricos, em uma vitória esplêndida. Do outro lado, os fazendeiros estavam contrariados, embora alguns já tivessem aceitado o ocorrido, visto que muitos dos seus filhos estavam engajados nesse movimento. O império resistiu, mas cedeu diante das circunstâncias do contexto mundial, comandado pela poderosa nação inglesa. Também sabia da crescente onda pela proclamação da República no Brasil. Os grandes proprietários de terra, em sua grande maioria, estavam insatisfeitos com a abolição da escravatura, porque tinham perdido mão de obra permanente e sem direito algum. Queixavam-se também que havia perdido altas somas, porque essa mão de obra foi comprada, sendo anexada à sua propriedade, e o Tesouro Nacional precisava compensá-los. Diante desse quadro, uma saída foi proposta em uma reunião com o poder imperialista e ficou decidido que o Brasil abriria os portos para os imigrantes. Com o mundo, com o anúncio espalhado pela Europa e Japão, muitos nativos desses lugares começaram a chegar, sendo contratados para trabalhar nas lavouras, recebendo salário. Alguns receberam algumas pequenas propriedades arrendadas, plantando e produzindo, fixando-se na nação brasileira. No entanto, o que parecia a solução definitiva para os recém-libertados não foi a contento. A estes nada foi oferecido, nada foi feito para separar o mal sofrido. Eles foram deslocando-se para as regiões afastadas dos centros urbanos. Na luta pela sobrevivência, não houve um processo de inclusão na sociedade. Dessa vez não houve remédio.
Aqueles que lutaram contra a escravidão assim faziam também contra a monarquia. Os grandes senhores de engenho, dessa vez, já que tinham perdido a primeira batalha, né, contra a escravidão, não queriam novamente perder. Muitos desses proprietários tinham influência nas Forças Armadas, inclusive muitos dos seus parentes. Uma grande reunião foi realizada. Pedro Olegário e o pai agora estavam unidos na mesma peleja. O conde Gouveia também compareceu. Sabiam que, com a queda do poder monárquico, perderiam seus títulos, os quais pertenciam àquele sistema governamental. Mas também sabiam que, fazendo parte do novo governo, seriam integrados de qualquer forma. Terminado aquele encontro, as Forças Armadas entregaram ao imperador um documento, onde a nação se tornaria republicana a partir daquele dia, e que ele deveria deixar o país, o que foi feito no outro dia. O Marechal Fonseca começou a instalar o seu governo, escolheu seus ministros. A sede do governo republicano foi a cidade do Rio de Janeiro. A criação do parlamento veio pouco tempo depois. O agora ex-barão Antônio Olegário, bem como o ex-conde Gouveia, não foram esquecidos. Foram escolhidos para compor o Senado, acomodando as elites no governo que se iniciava. Passada a euforia, restava solucionar uma pendência amorosa. Era do interesse dos pais de Pedro e Lolita que a união dos dois se concretizasse. Mas o motivo dessa exigência para eles tinha cessado, razão pela qual os dois, que na batalha em favor da República estiveram juntos dos filhos, seria justo também conceder-lhes esse direito de escolha. Certo dia, em uma manhã de domingo ensolarada, o agora senador Olegário chamou o filho e disse-lhe: Filho, quero dizer que não mais interferirei no seu relacionamento com a jovem francesa e que ela é bem-vinda à nossa família. Coincidentemente, o também senador Gouveia reagiu da mesma maneira para com sua filha. Lolita casou-se com o abolicionista republicano Enio. Pedro Olegário viajou a Minas Gerais e casou-se com a francesa Dominique, a qual estava já trabalhando como professora de língua francesa em Barbacena, Minas Gerais.